sois o caminho, a verdade e a vida, o pão da alegria descido do céu. Pecar é não ter vida, pecar é não ter luz. Tem vida só quem segue os passos de Jesus. Vós sois o caminho, a verdade e a vida, o pão da alegria descido do céu. Jesus, verdade e vida, caminho que conduz a igreja peregrina que marcha para a luz. Vós sois o caminho, a verdade e a vida, o pão da alegria descido do céu. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, sem pecado concebida. Gente boa, com apreço, saúde e paz. Sejamos fortes na fé, alegres na esperança, fervorosos no zelo, ardentes na caridade, humildes e sempre dados à oração. Caminhemos juntos lado a lado na verdade e na justiça, e sejamos sal da terra e luz do mundo. O mundo é um círculo, e o centro de tudo é Deus, e tudo gira em torno desse círculo. E quanto mais se aproxima do centro, se aproxima das pessoas. Quanto mais se aproxima de Deus, mais se aproxima das pessoas. Quanto mais se aproxima das pessoas, mais se aproxima de Deus. Assim comenta Doroteu de Gaza, um abade. Do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte, sobre uma alta montanha. E ali transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Moisés e Elias, e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra. E da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observavam esta ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Os 3 discípulos perguntaram a Jesus: Por que os mestres da lei dizem que antes deve vir Elias? Jesus respondeu: De fato, antes vem Elias para pôr tudo em ordem. Mas, como dizem as Escrituras que o Filho do Homem deve sofrer muito e ser rejeitado, eu, porém, vos digo, Elias já veio, e fizeram com ele tudo o que quiseram, exatamente como as Escrituras falaram a respeito dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e ilumine a nossa vida. É o Evangelho da transfiguração do nosso Senhor Jesus Cristo no Monte Tabor. Cristo Senhor chamou 3 dos seus discípulos e subiram um lugar à parte a uma montanha para orar. E enquanto orava, ali o nosso Senhor Jesus Cristo se transfigurou diante deles. O Senhor chamou Pedro, Tiago e João. Tiago e João, 2 irmãos biológicos, filhos de Zebedeu, e Simão Pedro, filho de Jonas. O nosso Senhor Jesus Cristo chamou os 3 discípulos e subiram a uma montanha. Subiram a montanha santa para rezar. Enquanto rezava, ali o nosso Senhor Jesus Cristo se transfigurou diante deles. E hoje, na realidade, somos todos nós que subamos a montanha santa com o nosso Senhor Jesus Cristo para orar com Ele e se transfigurar. Que todos os seres humanos subam a montanha com Cristo Senhor, como Pedro, Tiago e João. As roupas do Senhor ficaram brilhantes, na qual nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Porque, no momento em que o nosso Senhor Jesus Cristo se transfigurou, as suas roupas ficaram brancas, brilhantes, na qual nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. A lógica das roupas do Senhor ficaram brancas, que nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar, é a divindade do Senhor. É a divindade do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o Deus humanado, se transfigurou enquanto orava. E Pedro, Tiago e João, depois que no momento em que viram as roupas do Senhor ficarem brancas como a neve, na qual nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar, viram Moisés e Elias conversando com o Senhor. Por que apareceram Moisés e Elias conversando com o Senhor? Representando a profecia do Antigo Testamento. Moisés, a lei, Elias, a profecia. No momento em que o Senhor se transfigura, apareceram Moisés e Elias para representar a lei e a profecia. Moisés, a lei, e Elias, a profecia. E Pedro viu e disse ao Senhor, chamando o Senhor, Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Qual é a lógica desse argumento de Pedro ao Senhor? É bom ficarmos aqui, vamos fazer 3 tendas. E logo os discípulos ficaram com muito medo. E então desceu uma nuvem e encobriu com sua sombra. E da nuvem saiu uma voz, este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. Veio uma nuvem e saiu uma voz, este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. É para todos nós escutarmos a voz de Deus, escutarmos o que Ele está nos dizendo e viver a lei e a profecia. E então, logo, Pedro, Tiago e João não viram mais a nuvem e nem Moisés e Elias, e desceram da montanha.
E o nosso Senhor Jesus Cristo ordenou que não contassem a ninguém, que não contassem a ninguém a transfiguração. E os 3 discípulos ficaram perguntando, e lá o Senhor anuncia a sua paixão. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém. E o Senhor ordenou até que tinham visto que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. O nosso Senhor Jesus Cristo anuncia a sua ressurreição. E o Senhor, anunciando a ressurreição, está anunciando a vitória de todos nós. Tenhamos fé e vamos se transfigurar com o nosso Senhor Jesus Cristo, como Pedro, Tiago e João. Cristo Senhor ordenou que não contassem a ninguém até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. E os discípulos ficaram perguntando, os discípulos Pedro, Tiago e João, ficaram perguntando ao Senhor o que queria dizer ressuscitar dos mortos. E o Senhor fala de Elias. De fato, antes vem Elias para pôr tudo em ordem. É a profecia, é o anúncio do reino. Para pôr tudo em ordem, é o anúncio do reino. E Cristo Senhor continua falando das Escrituras, mas o Filho do Homem deve sofrer muito e ser rejeitado, e anuncia a sua paixão. Fala o Filho do Homem. O Filho do Homem é um homem só com toda a humanidade, um homem só, Deus. E Cristo Senhor anuncia a sua paixão. E anunciando a sua paixão, argumenta que Elias já veio e fizeram com ele tudo o que não quiseram, exatamente como as Escrituras falaram a respeito dele. Jesus fala da profecia de Elias, de quem não acolheram a profecia. Anuncia a sua paixão e anuncia a profecia. O nosso Senhor Jesus Cristo se transfigurou com Pedro, Tiago e João. Apareceram Moisés e Elias. Moisés representando a lei, Elias a profecia, e Cristo Senhor ordenou para que não contassem a ninguém e anunciou a sua ressurreição. E anunciando a sua ressurreição, a fala da profecia de Elias e anuncia a sua paixão e toda a lei e toda a profecia. É a transfiguração do nosso Senhor Jesus Cristo no Evangelho deste sabadão. Vamos subir a montanha santa e se transfigurar com o nosso Senhor Jesus Cristo, como Pedro, Tiago e João. Que Maria Imaculada, Rainha de Misericórdia, nossa medianeira, nossa advogada, a luz do nosso viver, a proteção de nossa vida, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Ó meu belo amor, ó minha docíssima esperança, Senhora medianeira e advogada nossa, aperte o coração de cada ser humano e faça semelhante ao vosso Filho Jesus. Ilumine e guie cada ser humano para que cada ser humano sejam como Pedro, Tiago e João e transfigurem com o nosso Senhor Jesus Cristo. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Nossa Senhora da Defesa, Virgem Poderosa, recorro à vossa proteção contra todos os assaltos do inimigo, pois vós sois o terror das forças malignas. Eu seguro no vosso manto santo e me refugio debaixo dele.
para estar guardado, seguro e protegido de todo mal. Ó Mãe do belo amor, refúgio dos pecadores, vós recebeste de Deus o poder para esmagar a cabeça da serpente infernal e com a espada levantada afugentar os demônios que querem acorrentar os filhos de Deus. Curvado sob o peso dos meus pecados, venho pedir a vossa proteção hoje e em cada dia da minha vida, para que, vivendo na luz do vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, eu possa, depois desta caminhada terrena, entrar na pátria celeste. Amém. São José, rogai por nós. Lembrai-vos, ó puríssimo esposo da Virgem Maria, ó meu doce protetor São José, que jamais se ouviu dizer que alguém tivesse invocado a vossa proteção, implorado o vosso socorro e não fosse por vós consolado e atendido. Com esta confiança venho à vossa presença e a vós fervorosamente me recomendo. Não desprezeis a minha súplica, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-la piedosamente. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a nossa oração, e chegue até vós o nosso clamor. Que pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, de São José, de São João Paulo II, que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Feliz sabadão, bom carnaval.